Será que você ainda sabe pensar? Essa é uma pergunta curiosa, né? Se você chegou até esse vídeo, talvez você, ou até esse podcast, chegou até essa conversa, você provavelmente teve que clicar, teve que fazer uma pesquisa ou apareceu para você, mesmo que por uma fração de segundos quase remota e que você não percebeu, você chegou até aqui, até essa nossa conversa, utilizando algum gatilho do seu cérebro. Pode ter sido um gatilho que muito rápido fez você chegar até aqui, ou talvez foi um gatilho intencional que você mesmo provocou, que levou você enfim, estar aqui comigo hoje, nesse momento. Isso é muito interessante, porque a gente não pensa sobre pensar, né. Existem muitos livros, muitos artigos, muitos temas que tratam sobre pensamento, mas hoje eu quero te provocar com alguns dados que vão fazer você pelo menos ter uma reflexão na forma que você vem pensando e as pessoas ao seu redor vêm construindo o seu raciocínio e a sua inteligência. O Gartner publicou uma previsão que até vai soar estranha para quem está agora correndo para aprender mais sobre inteligência artificial, acha até mesmo que está ficando para trás. Segundo o Gartner, em uma pesquisa que eles fizeram com diversas organizações, até o final de 2026 desse ano, metade das organizações globais vão estar exigindo algum tipo de avaliação livres de inteligência artificial para testar se os seus candidatos para vagas de emprego têm uma maneira, uma forma de pensar, de raciocinar sobre problemas que exigem, né, raciocínio, que exigem decisão e como eles constroem esse modelo de pensamento. A gente está vendo um avanço muito grande de inteligência artificial, obviamente, impulsionado por coisas certas e algumas delas impulsionadas talvez por uma narrativa que não condiz tanto com a entrega real que a tecnologia faz, mas sim, não há dúvida, e esse não é nenhum um confronto que eu estou fazendo, de que inteligência artificial está já mudando o jogo, não é que vai mudar, já está mudando o jogo corporativo, mudando o jogo dos negócios e até mesmo de carreiras, né, de como a gente constrói e pensa a nossa carreira. Só que não só o Gartner nessa pesquisa cita, como diversas outras pesquisas vêm falando sobre isso, tem uma muito relevante do Stanford, tem uma bem relevante recente que a gente até falou, algum tempo atrás do MIT, que mostram, né, a gente tem dados e fatos já mostrando que o uso intenso de inteligência artificial para resolver problemas até mesmo simples, ele está atrofiando ou diminuindo a capacidade do ser humano de ter um raciocínio independente. E essa capacidade de ter um raciocínio independente, ela não é apenas para aqueles problemas mais complexos, como, por exemplo, o desenvolvimento de software. É claro, e não há dúvida, de que inteligência artificial junto com um bom desenvolvedor vão construir software possivelmente mais rápido, teoricamente com mais qualidade ou menos propenso a erro, enfim, há sim uma melhoria no pipeline de construção, quando você coloca o raciocínio humano para trabalhar junto com a grande capacidade que a inteligência tem de analisar e responder a uma grande massa de dados muito mais rápido que a mente humana. A mente humana não vai conseguir concorrer com inteligência artificial, digamos assim, se o foco for, obviamente, no domínio de uma grande massa de dados. Você pode ler, talvez 6 livros no mês, isso é uma média bem interessante. Talvez você leia 10 livros no mês, mas você não vai conseguir consumir ainda assim mais informação do que inteligência artificial que poderia consumir, né, através de arquivos digitais, milhares ou centenas de milhares de livros, em uma questão de segundos. E por que que eu estou citando isso, né? Porque essa pesquisa do Gartner, e agora eu construo aqui o principal ponto que eu quero trazer para nossa reflexão, ele mostra que com como há dados, existem dados e existem fatos que mostram essa atrofia no pensamento e no modelo de construir inteligência, existe uma preocupação de como as empresas vão contratar pessoas que têm capacidade de resolver problemas. Afinal, a função de um engenheiro de software, voltando ao exemplo anterior, ele não é implementar apenas código, tá? Isso é uma parte, hum, citando aqui de uma maneira bem, simplista, até pequena, de todo o trabalho que existe de construção, de ideação, de engenharia por trás da construção
de uma solução que vai, através de código, gerar um resultado esperado. Tá? E o Daryl Plummer, que ele é o chefe de pesquisa de inteligência artificial global do Gartner, ele apresentou essas previsões estratégicas de 2026 e 26 e a previsão, sendo mais específico, ele diz que a atrofia do pensamento crítico causada pelo uso de inteligência artificial generativa vai empurrar 50% das organizações globais a exigirem avaliações sem IA de seus candidatos para garantir que eles possam apresentar a forma como chegar à resolução de seus problemas, né. O termo que o Gartner usa nessa pesquisa, né, é o cognitive outsourcing, eles usam muito esse termo, que é justamente a terceirização da cognição, do pensamento para uma máquina. Ou seja, não apenas utilizando a inteligência artificial para produzir mais resultados, mas substituindo o processo de pensamento crítico. Isso é bem interessante, porque quando a gente para de utilizar um músculo, ele fica fraco, não é mesmo? Se você vamos supor que você vá para academia. Não sei se você está indo, mas se você não vai, você deveria pelo menos se exercitar. Vamos supor que você vai para academia e você trabalha muito os seus membros superiores, né, o braço, o peitoral, enfim. E você esquece de treinar as pernas, e você não exercita, você não sobe escada, você não está fazendo caminhada, as suas pernas vão ficar mais fracas. E ao longo do tempo, ao longo de anos e décadas, a sua capacidade de utilizar esses músculos, as suas pernas, ela vai diminuir significativamente. Se você comparar a estrutura óssea e a estrutura muscular de uma pessoa de 50 anos que se exercitou e mantém exercícios como parte da sua rotina, com uma pessoa da mesma idade que não o pratica, você vai ver uma diferença muito grande, dados e fatos mostram isso, entre a estrutura óssea e muscular dessas pessoas, que vai levar a uma longevidade muito maior. Por que eu estou falando de pernas e músculos? Porque o mesmo vale para o cérebro. Se você não exercita a sua capacidade de lógica, de pensamento, de raciocínio crítico, o seu cérebro também vai ficando mais fraco. Isso é um fato. Isso já foi trazido pela neurociência, né, que o cérebro, como ele tem essa capacidade expansiva através das conexões entre os neurônios de construir mais conhecimento, quanto mais conhecimento eu coloco para dentro, principalmente com experiências diferentes e formas de exposição diferentes àquele conhecimento, mais capacidade o meu cérebro tem de fazer conexões e interpretar outros problemas. Eu sempre uso muito o exemplo da leitura, porque eu sou eu amo ler, eu gosto muito de literatura em geral, técnica de não ficção, de ficção, e eu sempre digo para as pessoas que quanto mais você lê, mais você aumenta a sua capacidade de entender as coisas ao seu redor. Isso é um fato, você não precisa discutir sobre isso, basta ter 2 minutos de conversa com uma pessoa que tem o hábito da leitura e 2 minutos de conversa com uma pessoa que não o tem. Mesmo que aquela pessoa que não o tenha, tenha aprendido sobre coisas do mundo de formas diferentes, não estou julgando aqui as formas que cada pessoa tem de aprender, mas ainda assim, a capacidade cognitiva de trabalhar, de conversar sobre diferentes assuntos, ela é muito diferente. Então, focando aqui na nosso tema, né, que é a inteligência artificial, cognição e trazendo isso para o desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, eu trago a seguinte reflexão para você que tem um cargo de liderança, um cargo de decisão na sua empresa. Como você vem refletindo sobre os modelos de contratação que a empresa, que o seu negócio vem utilizando, para garantir que você traga realmente profissionais que tenham capacidade de utilizar a inteligência artificial. A gente não quer profissionais fora, né, do que está acontecendo, do que é importante para o seu negócio. Eles devem saber dominar essas ferramentas, utilizar essas ferramentas. Tá tudo certo aqui no pipeline de contratação, olhando por essa ótica. Mas como você garante que esses mesmos profissionais têm a capacidade de pensar por si próprios, que eles estão entendendo os problemas que estão sendo resolvidos e principalmente que eles têm uma maneira de resolver os problemas que é adequada e vai se alinhar com o cargo que eles estão sendo contratados. E para você, para sua carreira, fica aqui o alerta que eu já fiz em vários outros momentos de nossas conversas. A forma como você utiliza inteligência artificial no dia a dia, no seu hábito de utilização das ferramentas, vai definir sim muito de como vai ser a sua relação com inteligência artificial na sua carreira. Se você realmente está vendo que tudo que você faz hoje no seu trabalho, no seu dia a dia, você consegue resolver com inteligência artificial, é você mesmo que está colocando uma arma apontada para você ser substituído ali na frente.
Agora, se você vem utilizando a ferramenta como parte integrada do seu processo de construção de soluções, mas ainda assim existe você no processo, existe o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua individualidade, os seus erros, porque os seus erros vão te ajudar a aprender. Isso, inclusive, é uma reflexão para outro vídeo. As pessoas estão cada vez com mais medo de errar, utilizando inteligência artificial para garantir que elas, né, enviem textos e enviem em qualquer tipo de material sem nenhum tipo de erro, quando na verdade o erro ele tem um fator natural humano de evolução, em várias áreas, tá. Mas é uma reflexão para uma outra conversa, deixa aqui nos comentários se faz sentido a gente trazer esse tópico, tá bem? Então aqui essa é realmente a reflexão que eu queria fazer sobre esse tópico e provocar você a raciocinar um pouquinho, a refletir utilizando o seu próprio cérebro, não vai perguntar para nenhuma ferramenta, o que que ela acha sobre isso. Reflita sobre isso, dê uma caminhada sem tela, sem, nenhum tipo de conexão e reflita, nem que seja por 7 minutos, sobre a forma como você vem interagindo com essas ferramentas e como você vem garantindo que você ainda sabe pensar.